para a segunda parte, então, né, do livro Nos Bastidores da Mídia. Então, capítulo 6, tá bom? Eu resolvi dividir esse vídeo aí em duas partes, porque senão o resumaço aí dele ia ficar muito grande, né? O livro ele não é tão extenso, mas o nosso resumo está ficando grandão. Então, partiu para a nossa segunda parte, então, agora capítulo 6. Partiu, então. Histórias em quadrinhos. Então, o que no capítulo 6, né, mostra ali, então, de histórias em quadrinhos? Querer ser o que não é, né? Super-herói. Esse é o sonho de todo adolescente, de toda criança, na verdade, né? Querer ser um super-herói, querer ter superpoderes, né? Olha o que Alan Novas diz. Se encararmos o cristianismo como a soma de ideologia, ritual, relacionamento, mentalidade e comportamento de um ser humano, percebe-se que a mídia também penetra em todos esses aspectos. Ela é uma religião no sentido do termo, né? Porque normalmente as pessoas querem seguir também, né, uma religião e também acabam seguindo um super-herói. Por exemplo, tem a disputa ali, já que estamos falando em histórias em quadrinhos, né, a disputa entre Marvel e DC, né, e outros mais também que se envolvem aí então na disputa de quase uma religião, de ter o Team Marvel, Team DC, né? Origem dos heróis americanos, né? Por exemplo, o Superman, da forma que ele surgiu, é interessante a gente ver. Acho que daqui para frente vai mostrar um pouquinho sobre a história desses heróis. Por exemplo, o Superman, né? Ele tem muitas relações com o nome de Jesus Cristo. Esse capítulo ele aponta bem isso aí também, tá bom? É um comparativo, tá? Na Europa, então, as comics eram voltadas ao público adulto, né? Personagens, então, atraentes. Isso acontece também, né, no mangá. Se você for pensar em mangás grandiosos hoje, por exemplo, o Dragon Ball, a lógica dele era ter uma questão muito mais para o público adulto do que para o público infantil. Claro, depois que o mangá foi para o público da TV, né, eles tiveram que fazer algumas adaptações para transformar em um desenho, uma animação muito mais tranquila. Mas o Dragon Ball, especialmente, ele mostra muita piada de teor adulto, tá bom? E às vezes, quando a gente é criança, a gente passa de boa, a gente nem percebe, mas o adulto acaba reparando melhor nisso aí. Vamos lá. Então, os mangás, né, misturam certa quantidade de violência e uma sensualidade comedida. É o caso, né, do Dragon Ball mesmo, né? Tem muita luta, mas nas lógicas ali existem algumas personagens que são atraentes e com pouca roupa, né? Do mangá para animes, então, dos quadrinhos para o cinema. Assim, né, acabou saindo de uma arte, né, da arte ali impressa e foi para, né, a TV, né, e para as telas de cinema, beleza? Que mais que a gente tem? Vamos lá. Opa. Aí. Agora vai. Então, comparativos, né, de Jesus e o Superman. Por exemplo, Jesus veio de outro mundo, como Deus, né, mandou Jesus vir de outro lugar. E claro, Jesus então vem à Terra através do Espírito Santo e tudo mais. Mas o próprio Jesus diz: eu não sou deste mundo, né? Sou o Salvador do mundo. Superman, a mesma coisa. Ele basicamente veio de outro mundo, né? E veio para salvar o planeta Terra de todo o mal. E tem muitos outros comparativos que a Bíblia mostra, na verdade, que o mangá compara. Olha só, Kalil, né, é um termo hebraico que faz referência a Deus. Quando estavam na fortaleza da solidão, ouvindo os conselhos de seu falecido pai, quando este, falando sobre os seres humanos, diz: só lhe falta uma luz para mostrar o caminho. Por esse motivo é que enviei você, meu filho, meu único filho. Isso não está na Bíblia, isso está nos mangás. Mangá não, né? Perdão. Nas revistas em quadrinhos, então, da DC, né? Que é do Super-Homem, beleza? Superman, o filho único, é enviado à Terra, é adotado por um casal de humanos, cresce numa fazenda e se revela como a luz para mostrar o caminho, já na vida adulta. Nada comparado com Jesus, né? Não. Personagens, então, matam, morrem e revivem. Isso é interessante, porque quando os autores, né,
eles enjoam de um personagem e eles querem renovar o personagem, eles podem matar o personagem, eles podem fazer esse personagem matar outro personagem, né? E quando eles falam, pô, a gente está com saudade desse personagem, eles revivem, simplesmente assim. Na vida humana não dá certo fazer isso, né? Um exemplo aqui, ó, que a gente tem, né, é do Spawn, né? Também conhecido como o Soldado do Inferno. O que acontece na história do Spawn? Ele é um soldado, né? E ele é traído e ele vai para o inferno. E no inferno, o próprio demônio pega e fala para ele: faz o seguinte, eu vou te ressuscitar através de uma nova capa, de um novo corpo. Você vai lá e vai se vingar dessa galera. Você vai virar um anti-herói. Porque depois de um tempo, né, parou de existir os super-heróis. Por exemplo, o Batman. O Batman é um comparativo bem clássico. O Batman, ele é um personagem que não mata, né? Então ele é considerado um super-herói. E aí começou a existir os super-heróis que matam, né? Ou conhecidos como os anti-heróis, tá? Então, os heróis que acabam matando outros personagens, né? Eles são chamados de anti-heróis. Esquisito, né? O Spawn, então, é um soldado que saiu do inferno para matar outras pessoas. Ele foi traído pelo próprio Satanás também. Normal, né? Ele é o enganador do universo, né? Então, vamos lá. Os leitores de ficção estão entregando-se ao mal que destrói a espiritualidade, ocultando a beleza da página sagrada. Isso cria uma agitação nociva, exalta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade, afasta a pessoa da oração e desqualifica para qualquer exercício espiritual. Então, isso aqui está lá no livro, então, Só para Jovens, da escritora Ellen Goldwhite. Beleza? 7, vamos lá. O cinema e a religião de Hollywood. Então, muitos filmes, né, eles têm uma história de vida pós-morte, né? Muitos personagens morreram e, através de uma aura, de um espírito, eles conversam com outros seres, né? Com os seres humanos. Exemplo mais clássico, né? Ghost, né? O homem morre e ele tem uma paixão gigante pela mulher ali, né? E tem até aquela cena do vaso de barro e tal. Quem é mais antigo lembra dessa cena aí que é clássica demais no cinema, tá bom? Seres espirituais e fantasiosos, por exemplo, vampiros, anjos, demônios, entre outros. Romantizam o mal. Isso aqui acontece muito atualmente, se você for pensar. O público torce para pessoas ruins, né? Porque se a história começa com um herói e todo mundo feliz, a história termina ali, né? Então precisa ter um enredo, precisa ter um contexto e uma virada de chave. No cinema, né, eles dividem isso em 3 atos, né? Começa o começo da história, a primeira virada de chave, que acontece o desenvolvimento do filme, e a última virada, a última guinada, que o super-herói, então, ele vence, né? Ou ele muda a estratégia e aí ele parte para uma batalha e ele sai vitorioso no final do filme. Porque normalmente os filmes eles têm esse enredo, tá bom? É como se fosse você fazer um ônibus, né? Comecinho, meio, fim. Ele é totalmente dividido assim os filmes, tá bom? Poucos não são, tá bom? E alguns ainda eles fazem em duas edições para que a gente possa compreender mais e o filme não ser gigantesco para você passar um dia assistindo ele, tá bom? Dos livros para as telas, por exemplo, Harry Potter e as influências do ocultismo. Então, ali, né, a gente começa a aprender então sobre bruxarias, encantos e tudo mais. E muita gente ali no começo, né, nos anos 2000, que começaram a ver Harry Potter, queriam ser bruxos, né? Filmes e séries que fazem sátiras com a Bíblia. Tem muito também, tá bom? Muitos filmes e séries que fazem então uma sátira com a palavra de Deus. Vamos ver o que temos aqui, ó. Tão logo começa o filme, os espectadores impõem automaticamente para si mesmos o mais rigoroso silêncio, desligam inconscientemente a imaginação e o senso dos controles da razão e entregam-se prazerosamente à torrente de imagens que sucessivamente aparecem na grande tela. O cinema é um espetáculo de evasão para muitas pessoas que vão ao cinema para fugir da realidade crua da vida.
Esses espectadores entram com prazer no jogo das imagens, envolvida pela atmosfera ambiental semi-escura da sala de projeção e pela intensa concentração da tela como um único espaço vial momentâneo. Então, isso aí, né? Olha lá, Niceto Vasquez, né? No livro, então, Éticas e Meio de Comunicação. Na verdade, na faculdade de jornalismo, quando você tem uma matéria relacionada a cinema, o próprio professor diz para você, o cinema é um lugar que você faz um contrato. Porque você está pagando para assistir, então você quer se concentrar, ninguém vai ficar te atrapalhando ali de você prestar atenção no filme. Em casa é diferente, né? Porque em casa você tem uma tela menor, claro, muita gente tem umas telas gigantes aí e coloca projetor em casa também. Mas, né, normalmente é uma tela menor, você não faz o contrato e tem muita gente circulando pela casa também, tá bom? Pessoas fazendo barulho da sua família, tá bom? Então, no cinema acaba sendo um contrato, o som é emitido especialmente para você, é tudo voltado para você. Em casa, se tiver alguém te atrapalhando, acaba sendo um problema seu, né? Vamos em frente. O que as pessoas acabam buscando em filmes? Então vamos lá, 82% lidam com crime, sexo e amor impuro. Então, a maioria dos filmes acabam mostrando isso, né? E 82% das pessoas acabam buscando isso nos filmes, né? Emulação, então, imitar a arte. Um filme não é capaz de criar um comportamento, mas pode permitir que uma vontade que já está lá se materialize. Então, Aparecida Viane, né, psicóloga do Instituto H. Ellis, né? O que mais que a gente tem? Perfeito. Então, no 7 aí, então, falamos sobre cinema. Agora vamos para desenhos animados. Ai, ai, ai. Na infância, então, detalhes significativos passam por alto. Por vezes, um simples desenho tem mais violência que alguns filmes. Olha só. Normalmente, o personagem utiliza o embate físico para resolver conflitos. Se a violência é praticada pelo herói, acha-se graça. Então, se um herói acaba batendo em outros personagens, é algo engraçado, né? Algo bonito. Resolver conflitos na base da violência, né? Normalmente também muito desenho mostra isso, né? Crianças menos sensíveis à dor do outro. Olha só que pesado, né? Adultos ridicularizados, Meninas Superpoderosas, Vaca e o Frango, Padrinhos Mágicos. Se você for ver, todos os pais, né? Eles são meros coadjuvantes e são todos eles ridicularizados. Ou seja, o pai e a mãe da Vaca e o Frango não aparece nenhum rosto e eram pessoas bobas. Que mais? Dos Padrinhos Mágicos, o pai do time lá, o pai e a mãe eram pessoas que eram totalmente palhaças, ridicularizadas e tudo mais. E, né, das Meninas Superpoderosas, o professor Otônio lá, tudo bem, ele era um professor e tal, mas ele era um cara extremamente atrapalhado também, né? Então, todos os pais eram alguém bobo, burro, né? Simplesmente assim que eles colocavam. 9. Videogames e RPGs. Ah, galera do videogame. E agora? Vamos lá. Jogo de estímulo-resposta. Em sua maioria, então, controlam com violência. Exemplo, Counter-Strike. Eita, turminha aí antigamente que gostava de jogar o CS, né? O famoso CS. Mas será que esses jogos realmente podem fazer mal aos jogadores? Porque existe muito da crítica e também muitos pais e pessoas pensam, não, jogos de violência vão fazer meu filho ser uma pessoa violenta. Então vai sair querendo matar as pessoas e tudo mais, tal. Claro, não é para fazer isso, é maluquice, né? Mas vamos lá. Então, pesquisadores alegam que sim, traz agressividade, dessensibilização e passividade. E o vício são os seus 4 efeitos mais perniciosos. Então, poder da imersão. A mente anseia por estimulantes da mesma maneira como o bêbado deseja a bebida alcoólica. Poder do controle. Esse é interessante, porque com o controle em mãos, você movimenta todo o jogo. Você vai para frente, vai para trás, pula, agacha. Se é um personagem que usa espada,
você manipula a espada, se é arma, uma arma e tudo mais, entendeu? Então, você manipula, você tem o poder, né, do personagem do jogo ali nas suas mãos, né? Então, fuga da realidade. Assim como muitos adultos usam bebida alcoólica, drogas para fugir da realidade, o jogo é uma fuga total da realidade também que você está vivendo, né? Muito bem. A conclusão é: os videogames e RPGs também podem se construir numa tremenda arma a favor dos interesses do inimigo de Deus, quando não inculcam valores antibíblicos na mente dos jogadores. No mínimo, lhes roubam o precioso tempo que poderia ser dedicado a atividades mais edificantes e ao preparo para o encontro com o Senhor. O tempo também é muito importante. A gente já viu nos capítulos passados aí sobre o tempo também, né? Que o inimigo ama tomar o nosso tempo e colocar coisas muito aleatórias na nossa vida, tá bom? 10. Mundo erotizado. Ai, 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 piazada mais velha aí, e meninas também, né? Capítulo 10, então, mundo erotizado. Então, erotização causou um alto índice de divórcios. Então, 6% no início do século passado, então passou para 51%. Então, uma quantidade aí muito grande, tá bom? De homens e mulheres que ficaram viciados em coisas eróticas e causaram então um divórcio de 6% para 51%. É um número gigantesco, tá bom? Aumentou também a quantidade de crimes sexuais contra crianças e mulheres. Então, 526% desde a década de 1960. Então, é um índice gigantesco também. Então, erotização na internet, né? Antigamente, aí, o pessoal um pouco mais antigo, existia o bate-papo, né? Que você entrava lá, colocava um login ali, né? E colocava um nome e muita gente tinha as salas, eles chamam de salas, né? De conversa, e ali tinha vários tipos de salas, de pessoas procurando apenas uma amizade, pessoas procurando um relacionamento e pessoas buscando pornografia, trocar fotos. Hoje em dia, muita gente acaba fazendo isso, né, por outras redes sociais, WhatsApp, ou até vendo, né, algumas páginas já que são totalmente focadas para isso também, né, para você ficar vendo pessoas fazendo coisas, né. Pois bem, de acordo com a internet, Filter Reviews 2004, entre os 50 milhões de sites existentes, 4,2 são inteiramente voltados para conteúdos explícitos. Então, pornografia pura. Ai, 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 YouTube. Ai, 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 YouTube. Vamos em frente. Então, vamos ver o que acontece com esse mundo erotizado. Olha o que ele faz. Ele arruína casamentos, afasta pessoas dos relacionamentos normais. Muitas pessoas perdem completamente o contato com a realidade. Então esses três são problemaços, né? Que mais? Programas de TV guiam comportamentos. Meninas de 9 anos usam batom, salto alto e shorts curtíssimos. Se inspiram em dançarinas de axé. Olha só. O resultado disso Brasil é um dos campeões de prostituição infantil. Então, também chamado como paraíso do turismo sexual. Então ele é um exportador de travestis também, e é uma grande incidência de AIDS também acontece no nosso país. 20% das crianças que nascem são filhas de adolescentes. Então, por causa deste mundo erotizado, né, e por causa de muito que a TV mostra e outras coisas também, a internet, né, 20% das crianças são produzidas, nascem através de outras pós-crianças, adolescentes, não é? O que mais? Relacionamento sem amizade, cumplicidade, busca pelo físico e sexo sem significado real, ou seja, apenas sexo por sexo, tá bom? Nada por amor. Perderam o sentido do amor, simplesmente assim. 11. O segredo da vitória. E aqui, né, a gente vem então para a nossa reta final do livro. Então, leitura produtiva. O que é uma leitura produtiva?
a Bíblia? Pode ser? Perfeito, é uma leitura bem produtiva, você vai aprender muita coisa com a Bíblia, né? Claro, estude bem ela, porque tem muitas coisas que você pode ler nela e não entender, e aí você vai buscar em fontes erradas também, tá bom? Então, muito cuidado também com a leitura, mas sim, leituras produtivas, coisas que vão te levar para cima, coisas que vão te ensinar coisas boas, tá bom? Número de livros publicados no Brasil, então, 40 mil, tá bom? E no mundo, né, cerca de 40 milhões. 4 bilhões de sites com teses de doutorado, artigos e documentos espalhados por aí. Nosso conhecimento não chega a 0,0000000000025. Não sei se eu falei 11 zeros, mas é muito, né? É muito. E nosso conhecimento então não chega a isso por cento, né, do total que existe no mundo. Quanto mais se produz, menos se sabe das coisas. Tese de doutorado, é difícil você, como alguém aí de 10, 15 anos, ou até um pouquinho mais velho, né, ingressando na faculdade ali, de entender uma tese de doutorado, né? Mas, sim, você pode ler muitos artigos e entender muitas e muitas coisas, curiosidades, notícias boas, notícias produtivas, beleza? Que mais? O tempo é o ingrediente mais importante, pois se não temos tempo, nunca vamos conseguir uma conexão salvadora com Jesus. Gastando nosso tempo com coisas fúteis, nos leva a perder o foco, então, no Salvador. Cuidado ao buscar algo importante e se entreter com coisas sem valor. Então, entretidos e despercebidos. Quantas e quantas vezes já aconteceu comigo, de vou buscar alguma coisa, né? E de repente me aparece ali um shorts de vídeo, né? Ou outras coisas assim, por exemplo no Instagram, no Facebook, eu fico ali parado olhando no celular 1 hora. Que tempo perdido, não é? Um tempo grandioso. E acontece muito com a gente também, da gente perder horas e horas olhando para um celular e vendo vídeos que não tem nexo, ou que não vai te ajudar em absolutamente nada. E às vezes a gente está procurando ali uma resposta para uma prova, alguma coisa para o trabalho, né, da escola, da faculdade, por aí vai. E aí você não acha e você acaba encontrando algum vídeo ali aleatório e fica ali só vendo, né? Que mais? Figurino adequado, capítulo 12, né? Então, exemplo, né? O teste com os 5 macacos. O que aconteceu então com os 5 macacos? Já conto para você. Tudo que colocamos então, consciente ou inconscientemente, para dentro de nosso cérebro, fica gravado lá, ou seja, somos levados pela onda. Todos nascemos originais e morremos cópias. Carl Jung. O que acontece com o teste dos 5 macacos? Simplesmente, os macacos então, né, eles foram colocados em uma gaiola, né, um de cada vez, e de repente, né, o primeiro macaco ali, deixaram bananas ali para ele, né, e quando ele ia pegar a banana, né, jogavam água nele. E aí, né, colocaram o segundo macaco. O segundo macaco, quando ia pegar a banana, iam jogar água nele e ia jogar água no outro também. Então, o primeiro macaco que, pela segunda vez, ele ia tentar pegar a banana e era molhado, ele começou a agredir o segundo macaco. E por aí foi. Então, quando chegou o terceiro macaco, ele viu as bananas ali, né? E foi tentar pegar a banana. E os 2 macacos primeiros que chegaram, bateram nesse macaco para que ninguém deles se molhasse. E isso aconteceu com os 5 macacos. Quando chegou o 5º macaco, a mesma coisa. 4 macacos bateram nele para que ele não pegasse nas bananas e todos eles fossem molhados. Aliás, a partir do terceiro macaco, nenhum deles se molhava. Mas, através do primeiro, através do que o primeiro mostrou, e porque o primeiro agredia, todos eles tinham medo de ser molhados, mesmo que os 3 últimos ali, nem um pingo de água sequer receberam. Então, é muito problema, não é? Que mais? Armadura do cristão. A Bíblia ela mostra qual que é a armadura do cristão, né?
E a gente deve estar revestidos da armadura divina. Olha só o que temos aqui nesse texto. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia do mal e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Precisamos então nos revestir de Cristo, né? Gálatas 3:27. E por fim, né, vigiar e orar, pois estamos dentro de uma batalha real entre o bem e o mal. Ato final, capítulo 13, e provavelmente nosso último capítulo do livro. Temos anseio pela volta de Jesus. Eu tenho um anseio, eu quero ver Cristo voltar na minha geração. Espero que você também tenha esta vontade, né? Exemplo, o maior apagão da história americana e 50 milhões de pessoas foram atingidas. Neste apagão, né, muita gente pensou que o mundo estava acabando, porque as pessoas ficaram na escuridão. E por vezes a gente também está numa escuridão espiritual, então a gente deve buscar a luz, né? Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, verso 26 e 27. Um dos objetivos deste livro é justamente mostrar que, pelo jeito como as coisas andam, o fim só pode estar mesmo próximo. É impossível deixar de perceber que a atuação de Satanás nos bastidores do conflito tem se intensificado nos últimos anos. Há uma linha de ação lógica desde os primórdios da história deste mundo até hoje. Lúcifer levou a humanidade à descrença e religiosidade vazia, usando diversos meios de comunicação para semear suas mentiras em todo o planeta. A despeito do turbilhão de enganos em que nos encontramos atualmente, com apelos ao pecado por todos os lados, Deus nos concede poder ilimitado na pessoa do Espírito Santo, garantindo que é possível sair vencedor neste combate. O palco principal desse conflito é a nossa mente, a sua cachola desbravadora, sua cuca, beleza? Nos bastidores há uma intensa luta pela nossa mente e coração. Que escolhamos então o lado certo. Este é o desafio final então do livro, tá bom? Que possamos então escolher o lado certo neste grande conflito entre o bem e o mal. Bem, desbravador, desbravadora, este então foi o livro Nos Bastidores da Mídia. Espero que você tenha entendido algumas explicações, né? Que Deus vos abençoe. Até a próxima. Valeu!